CâmaraCast, informação e cidadania. Daqui a pouco, um bate-papo com o capitão Marcelo Montini, comandante da Brigada Militar de Canela, para falarmos sobre segurança pública. A segurança pública de nossa cidade é um dos itens que contribuem não somente para a manutenção da ordem, como também para o nosso status de ser um dos destinos turísticos mais procurados da Serra Gaúcha. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o capitão Marcelo Montini, comandante da Brigada Militar de Canela, e o vereador Felipe Caputo, do PSDB, que também ocupa o cargo de presidente do nosso Legislativo. Sejam bem-vindos, nosso vereador Caputo, comandante, capitão Montini, sejam bem-vindos ao nosso CâmaraCast. Muito obrigado, Braulio. Capitão, muito obrigado pela presença, uma honra poder estar aqui contigo, né? E também falar, né, que do quanto eu tenho um carinho e amizade também em ver você hoje comandando o nosso batalhão aqui da Brigada Militar. Fico muito feliz e honrado e de poder estar aqui hoje e falar um pouco, né, da segurança pública. Boa tarde, então. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma satisfação muito grande para nós, como órgão de segurança pública, poder estar aqui e trazer informações relevantes no que diz respeito à segurança pública do município de Canela. Agradeço também a oportunidade ao presidente do Legislativo, Felipe Caputo, do qual também nutro uma imensa amizade, uma amizade de longa data já, né, presidente? Sim. Então é muito bom retornar aqui a Canela e encontrar amigos e pessoas comprometidas com o trabalho não só da comunidade como um todo, mas da segurança, que é algo essencial, principalmente numa cidade, numa localidade em que o turismo é tão elevado. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu vou perguntar para o comandante Montini e também para o nosso vereador Caputo, como é que vocês avaliam a segurança do nosso município? Perfeito. Canela conta hoje com em torno de 50 mil habitantes. Eu acredito que o censo, o dado seja um pouquinho menor, mas a gente sabe, nós que moramos e trabalhamos aqui, a gente sabe que existem em torno de 50 mil pessoas residindo na cidade. É um número bastante elevado e se nós somarmos esse indicador de 50 mil mais os 7 milhões, 8 milhões de turistas que nos visitam por ano, dá algo de uma cidade de grande porte, se formos analisar. Com relação a isso, e se nós fizermos uma comparação de uma cidade de médio porte com Canela, que é uma cidade pequena, porém, tendo em vista todo esse aporte de turismo, pode-se dizer que os nossos índices eles são muito baixos, eles são muito reduzidos. Hoje nós temos várias ferramentas de inteligência artificial que elas nos permitem avaliar o atendimento de ocorrências, o número de ocorrências, nos trazer os pontos em que tais ocorrências são mais frequentes para que nós possamos planejar e ter uma distribuição melhor do efetivo. Então, com relação aos indicadores criminais de Canela, a segurança pública aqui no município, podemos dizer, sim, que os nossos índices são bem abaixo da realidade, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. Isso é fruto de um trabalho incansável por parte dos policiais militares, e aqui vai todo o crédito a eles, que diuturnamente estão nas ruas, trabalhando, se esforçando para manter a nossa cidade segura. Um diferencial também que nós temos aqui é a questão de que 95% dos policiais que trabalham em Canela, eles residem aqui. Então aqui é o local em que as suas famílias estão e prestando um trabalho de melhor qualidade para a sociedade, automaticamente a família deles também está abarcada numa melhor prestação de serviço. Então, como eu falei, Canela está com os índices, ou tem os índices de forma satisfatória e dentro dos parâmetros da normalidade. É até importante ressaltar que hoje realmente nós moramos numa cidade que podemos sair à noite, né? Podemos caminhar à noite, podemos passear ainda com as nossas famílias. E pelo fato de termos essa segurança, né, capitão, de termos essa consciência que moramos numa cidade diferenciada, quando acontece alguma coisa, vira realmente ninguém acredita que muitas vezes pode acontecer. Mas a gente sabe o trabalho da Brigada, né? A gente sabe da importância da Brigada Militar e o quanto realmente a Brigada atua
e nos auxilia na questão da segurança, né? Então, eu queria até pedir também para que você falasse um pouco também para a nossa comunidade do novo projeto, né, que a Brigada vai ter aqui no município, da questão do Copom. Copom. Já explico, né, melhor então, a sigla. Por favor. Correto. Algo muito importante que o senhor mencionou é a questão de quando acontece algo um pouco mais grave, acaba chamando a atenção. E um detalhe que sempre nos importa e sempre nos chama a atenção diz respeito ao atendimento dessa ocorrência que foge um pouquinho da normalidade. E o comando da Brigada Militar ele é muito crítico com relação a isso para nos enviar. Então, nós temos o apoio total e incondicional do comando da Brigada Militar através do CRPO Serra e fazendo uma linha do tempo. Até 2023, nós éramos vinculados a Caxias do Sul, numa questão de comando regional. A Brigada Militar tem 21 comandos regionais distribuídos por todo o estado e nós estávamos inseridos em Caxias do Sul, ou seja, Canela, Gramado, todos os municípios do atual comando regional, eles pertenciam a Caxias do Sul. Ou seja, qualquer demanda nossa aqui de Canela, primeiro eu me comunicava com o batalhão em Gramado, depois o batalhão em Gramado se comunicava com Caxias do Sul, que era o comando regional, e depois havia comunicação com o comando da Brigada Militar em Porto Alegre. Ou seja, a burocracia era um pouco maior. Agora, desde 2023, com a implementação de um comando regional aqui em Gramado, ficou muito mais fácil essa interlocução. Então, todas as vezes em que acontece uma ocorrência de maior vulto, de maior gravidade, essa interlocução ela acaba facilitando a vinda de policiais militares aqui para Canela para nos auxiliar nas questões relativas ao enfrentamento dessas ocorrências. E exemplo disso é a criação do Copom, que são Centros de Operação Policial Militar. Ou seja, nós temos no nosso comando regional, que abrange 11 municípios, nós temos em cada município um policial militar com a função de despachar as viaturas, ou seja, responsável pelo atendimento do telefone 190. Esse projeto ele visa o quê? Unificar esses 11 municípios, todos aqui em Canela. E Canela, que bom que Canela foi escolhido para sediar, até por uma questão da estrutura física do quartel da Brigada Militar, que é relativamente novo. O quartel da Brigada Militar foi inaugurado em 2022 e é um quartel que foi projetado especificamente para ser um prédio da Polícia Militar e não um prédio alugado, muitas vezes, que acabou, uma sala virou a sala do comandante, um outro cômodo virou uma outra dependência. Então, esse projeto ele foi pensado para que Canela pudesse ser referência nos 11 municípios do comando regional. O que isso acaba acarretando? Uma vinda de mais policiais aqui em Canela. Então, com relação a isso, nós vamos ter um incremento de mais policiais que estarão aqui em Canela e nos dando suporte não só para as ocorrências de Canela, mas para as ocorrências do comando regional como um todo. Ou seja, não só Canela vai estar mais segura, mas também toda a região vai ter mais segurança com a vinda dessa central aqui em Canela. É muito importante. Eu, inclusive, tive o prazer de conhecer o comandante-geral, né, o coronel Fiore. Fui lá com a deputada Nadine, onde a gente conseguiu concretizar. Espero que logo mais estaremos aí comemorando a Hilux nova e mais 5 efetivos para nós aqui. E um dado que ele chama a atenção é que muitas vezes a gente não percebe, né, o trabalho de inteligência da Brigada Militar, que muitas vezes é solucionado antes que ocorra o crime. Então, muitas vezes a comunidade não vê a atuação da Brigada Militar porque o serviço de inteligência já está atuando antes que aconteça o crime. Então, por exemplo, às vezes eles estão sabendo que vai vir uma facção para Canela. Automaticamente, antes de chegar aqui, eles já têm todas as informações e já atuam antes, né? Então, quero também dar os parabéns, né, ao serviço de inteligência da Brigada, porque muitas vezes a comunidade acha que é só parar o carro, fazer blitz, né? Então, se você também puder falar um pouco desse trabalho. Eu costumo dizer que o trabalho da Brigada Militar ele é muito amplo. Ele é muito amplo, inclusive, em razão da missão constitucional dada à Brigada Militar pela Constituição de 88. Quando a Constituição de 88, lá no artigo 144, ela fala sobre os órgãos responsáveis pela segurança pública, ele traz vários órgãos e um deles é a Polícia Militar.
E a Polícia Militar cabe, por uma ordem legal, uma ordem constitucional, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. O que é preservação da ordem pública? É um conceito muito amplo e é um conceito muito subjetivo. Não é apenas uma ocorrência de um crime que vai acabar não trazendo as consequências necessárias para uma manutenção da ordem pública ou para uma preservação da ordem pública. E eu sempre brinco, uma senhora atravessando uma faixa de pedestres, se ela não conseguir atravessar aquela faixa de pedestres a contento, pode acarretar um problema. É um exemplo pífio, eu sei disso, mas é só para a gente entender como a questão de preservação da ordem pública é ampla. Então, essa senhora que não vai conseguir atravessar aquela faixa de segurança pode acarretar em um acidente de trânsito, pode acarretar em uma discussão de trânsito e aí sim, com base nisso, gerar uma ocorrência policial. Então, o nosso conceito de segurança pública ou preservação da ordem pública e Polícia Militar como órgão de segurança pública responsável por isso, ele é muito amplo e ele exige um trabalho muito grande. É um trabalho que ele não depende só do policiamento ostensivo em si, que é aquele policial com a viatura que está garantindo e fazendo uma função preventiva, mas sim, com base também em todos os outros instrumentos que nós temos à nossa disposição como Brigada Militar. E sim, o setor de inteligência da Brigada Militar ele é muito atuante para que possa se antever situações e, novamente, com base no auxílio de vários dispositivos, a questão da inteligência artificial, questão de câmeras que fazem o monitoramento, ele é muito importante para que nós possamos antever muitas ações e, como bem o senhor falou, planejarmos o policiamento para evitar que um crime aconteça, trazendo com isso não só uma sensação de segurança maior para a comunidade, mas sim uma segurança efetiva para a nossa comunidade. Não, eu até fico impressionado que a gente, às vezes, eu também não tinha muito conhecimento quanto a isso, mas vamos falar de coisa boa também, né? Vamos falar do ProERD, né? Que é um programa que eu particularmente sou apaixonado, que é um trabalho extremamente já preventivo com as nossas crianças, inclusive agora eu tive reunião com o soldado Juliano, né? Que é o que assumiu agora, o Jefferson não está mais. Parabéns ao Jefferson, que fez um grande trabalho e desejo muito boa sorte agora ao Juliano. Contem conosco, né? Então, falar um pouquinho desse projeto, desse trabalho também do ProERD, tão importante. O ProERD, ele tem quase 30 anos na Brigada Militar aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele se iniciou em 1997 e ele foi introjetado na Brigada Militar no Brasil como um todo, lá no final dos anos 90. E nós temos aqui em Canela, efetivamente, desde o ano de 2002, ou seja, são 23 anos, se a matemática não me traiu, são 23 anos de efetivo serviço dos policiais militares do ProERD aqui em Canela. São milhares de alunos formados e a missão do ProERD é justamente essa, é trazer para alunos. Hoje nós fazemos o ProERD a alunos dos quintos anos, ou seja, crianças de 10, 11 anos, que é uma mudança da fase de criança para a adolescência, é uma fase bastante complicada. Então, com base no ProERD, a Brigada Militar, a Polícia Militar, ela pode estar nas salas de aula, ela pode estar conversando com essas crianças, conversando com os pais dessas crianças e advertindo não só sobre os malefícios do uso de drogas, mas também da violência como um todo. Isso acaba trazendo eminentemente a função primordial da Polícia Militar, que é a prevenção. Então, o ProERD se traduz na prevenção na sua essência. Não, é perfeito. E eu tive o prazer de ter sido o primeiro vereador, Braulio, a destinar o recurso para a formatura do ProERD. Então, até na época era o Capitão Dil, que era o comandante, sim, e fico emocionado até hoje que ele nos chamou lá, que ele falava, né, que a dificuldade que era de fazer a realização da formatura, né, e aí fomos nos próximos anos, onde o Executivo mandou uma lei para nós, junto com o Jefferson, soldado Jefferson, para que garantisse esse recurso via prefeitura, né, mas de qualquer forma, conte conosco. Né. A gente sabe disso, desculpa te interromper, Braulio, mas só para fazer um gancho aqui com relação ao ProERD. Nós temos várias dificuldades para gerir o ProERD no município, e a principal delas é a questão financeira. Então, eu agradeço aqui, de antemão, a disponibilidade nessa viabilização de recursos, e como eu sempre costumo falar,
A segurança pública e o PROERD, sim, é eminentemente uma parte da segurança pública, da Polícia Militar, na forma preventiva. Ela é um direito de todos, tá? Mas é dever do Estado. Tá? Porém, além de dever do Estado, é responsabilidade de toda a população. E aqui, como nós falamos por inúmeras vezes, essa responsabilidade de todos para auxiliar nas questões relativas à segurança pública, ela é muito forte e ela é muito premente. Então, com base nisso, nós temos todo o apoio do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, da sociedade como um todo, para nos trazer recursos necessários para que nós possamos desempenhar as nossas atividades com excelência. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, e a gente sempre brinca, eu sei que eu posso contar com o senhor, com o Executivo, com o Judiciário. Então, qualquer eventualidade que eu tenho, eu sempre estou recorrendo a esses órgãos para que a gente consiga manter um trabalho de excelência no nosso município. E, se me permitam, além do policiamento ostensivo que foi citado, né, o trabalho inteligente da Brigada Militar, os programas de prevenção como o PROERD, comandante Montini, como é que você poderia explicar para nós aqui, para os nossos espectadores do CâmaraCast, qual o papel da Brigada, a função dela dentro da sociedade? Como nós estávamos conversando, a função da Polícia Militar ela é muito ampla e é muito subjetiva, tendo em vista o conceito de preservação da ordem pública. Mas nós buscamos trazer segurança pública efetiva para todas as pessoas que aqui residem. E quando eu digo aqui, a Companhia de Canela ela é responsável pelos municípios de Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Então, toda essa parte aqui dos campos de cima da serra também estão afetas à nossa Companhia de Canela. Por mais que lá exista uma fração da Brigada Militar em cada uma dessas cidades, nós somos responsáveis. Então, nós temos que planejar, nós temos que pensar o policiamento ostensivo nesses 3 municípios. O que eu sempre reputo importante, e é a pauta, é a tônica de todas as minhas tomadas de decisão, diz respeito ao planejamento do policiamento ostensivo. Nós temos uma visão, no que diz respeito ao planejamento do policiamento ostensivo, que ela parte com base nas nossas vivências, com base nos nossos índices de ocorrências, que, como nós estamos conversando, através de órgãos de inteligência artificial, muitas vezes a gente consegue buscar um dado mais preciso, mas nós temos também, e eu sempre busco essa interação entre comunidade e Brigada Militar. Porque com base nisso eu consigo identificar um problema que muitas vezes nós não tomamos conhecimento. E exemplo, das ocorrências que são registradas, nós temos uma cifra oculta de que mais da metade não são registradas. Ou seja, então não tem como eu saber que no bairro X está acontecendo um tipo de delito se aquela pessoa não registrar. E muitas vezes a gente entende que as pessoas precisam se deslocar até um órgão policial para fazer o registro, isso demanda tempo, e elas acabam optando em não registrar esta ocorrência. Então, com base nessa interação entre a comunidade e a Brigada Militar, reuniões de bairro, muitas vezes a gente consegue identificar um problema que, se nós apenas fôssemos analisar os índices oficiais, eles não estariam catalogados. Então, o policiamento ostensivo, o policiamento preventivo, estaria deficiente. Então, com base nisso, inclusive, pauta agora, principalmente, tendo em vista a chegada da temporada do Sonho de Natal, as nossas reuniões, seja com todos os comerciantes da cidade, seja com todos os parques da cidade, para que a gente possa ouvi-los e eles possam nos dizer quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios, para que, com base nisso, e não apenas com base no que a gente entende, e nos dados, que muitas vezes a gente sabe que os dados podem estar eivados de algum vício. Então, com base nisso, nós planejamos o policiamento ostensivo e, na nossa concepção, é a forma que melhor abarca as necessidades da população. Eu até te fazer essa pergunta agora, né? Chegando agora o Natal, ontem tivemos a abertura do Sonho de Natal, agora vamos começar a ter as nossas decorações aqui no município. A gente sabe que a cidade é turística, né? Então, como você bem comentou, a questão da segurança não só dos moradores, mas também para os turistas. Como é que está já esse planejamento? Já está tudo certo? Já está tudo
organizado? Sim, nós temos, nós planejamos sempre de semestre em semestre essas questões. Então, com relação ao aporte de efetivo e, como eu falei, a criação de um comando regional aqui em Gramado, aqui na nossa vizinhança, ela acabou facilitando essa interlocução com o comando da Brigada Militar em Porto Alegre. Então, a gente faz o planejamento e a Brigada Militar, através do comandante aqui da Brigada Militar, do Comando Regional, o Coronel Ivens, a quem eu agradeço, sempre solícito no que diz respeito à demanda, às nossas demandas aqui, eles enviam, o Comando da Brigada Militar envia efetivo em reforço para nos apoiar. Então, nós temos uma leva bem considerável de policiais em reforço aqui, que nos auxiliam a desempenhar a nossa função de policiamento ostensivo durante esses meses de maior incidência de fluxo de turistas. Perfeito. Então, a todos os turistas podem vir que está tranquilo. Sem dúvida nenhuma. E como o comandante destacou, a importância da participação dessa ligação da comunidade com a brigada e também dos poderes constituídos, a própria Câmara de Vereadores, o Executivo, enfim, no apoio ao trabalho que é realizado. E também a gente poderia destacar, comandante e vereador Caputo, as câmeras de vídeo monitoramento, a importância, né, desse cercamento eletrônico para a segurança da cidade. Inclusive, desculpa, capitão, Canela já tem a pretensão também da gente instalar, né, fazer mais instalação dessas câmeras também no lago, no centro, que é importante, né, para a brigada poder fazer. Lá em São Paulo, o governador tem feito muito isso, inclusive tem sido pegas as pessoas que estão realmente fugindo, que às vezes o próprio judiciário não consegue achar, né? E aí tá sendo bem efetivo esse trabalho, né? Então, fala um pouco também. Inclusive, até eu quero dar um testemunho numa oportunidade que aconteceu, um crime muito próximo de um local que eu trabalhava. Quando liguei para a brigada, o atendente lá me disse: nós já vimos pela câmera a importância, né? Já sabia o que tinha acontecido e quem tinha e como tinha acontecido. E hoje tem inclusive câmera com reconhecimento facial, né? Que já faz toda essa diferença também. Sim, sim. Que bom ter um feedback positivo de uma pessoa que efetivamente precisou e foi atendida da melhor forma possível. E essa tecnologia, ela vem para nos auxiliar e muito no que diz respeito à localização e identificação também de veículos, de pessoas. E cada vez mais existem recursos para que nós possamos, muitas vezes eu não tenho muitos dados, mas com base em características, a gente consegue identificar e consegue localizar essas pessoas. Canela já tem esse cercamento eletrônico, já tem disponibilizado, e existe uma licitação em andamento. Eu até estava conversando com o secretário de Trânsito a respeito dessa licitação, onde vai ter um aporte maior, um aporte financeiro muito maior, para que nós consigamos cada vez mais ter todas as áreas vigiadas. Então, isso é muito importante. Sim. E qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar, vereador Caputo, comandante Montini, para a nossa comunidade em relação à segurança do nosso município? Perfeito. Nós temos aqui na região da Serra, e Canela principalmente, uma forma diferente de fazer o policiamento, porque nós somos um batalhão de polícia militar, mas além de ser batalhão de polícia militar, como existem em 98% dos municípios, nós somos também um batalhão turístico. Ou seja, eu preciso me preocupar com os anseios da população local, da comunidade, e com os anseios do fluxo turístico. E existe uma máxima que diz que a segurança é um segmento do turismo. É um segmento do turismo. Não existe turismo indissociável da segurança. E exemplos nós temos aos milhares, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, o turista ele vai voltar para aquele local quando ele entender que aquele local é seguro. O município de Gramado, ele tem, e eu cito Gramado porque eu estava em Gramado até ontem, sim, então sim, não me interpretem de forma equivocada. Sem problema. Nas pesquisas com os turistas, a primeira, o número 1 que os turistas elencam, a providência número 1 que os turistas elencam para retornar àquele município, e muitas vezes nós pensamos, Gramado com o seu trade turístico, com todos os restaurantes, com todos os hotéis, o turista ele não
elenca o hotel, não elenca o restaurante, que muitas vezes é um dos melhores restaurantes que ele foi na vida. Ele elenca que o motivo pelo qual ele retornaria para a região era ou é a segurança. Então, isso nos deixa bastante tranquilos, mas ao mesmo tempo que nós ficamos tranquilos, a nossa exigência ela acaba dobrando ou triplicando, porque nós temos que fomentar policiamento ostensivo para o turista. Justamente para quê? Para que ele venha e desfrute de todo o tempo que ele ficar na região da maior segurança possível. E como o senhor estava falando, aqui é possível, e nós recebemos esses feedbacks também. Ai, que bom estar caminhando às 10, 11 horas da noite na cidade, no centro da cidade, sem a preocupação de manter o telefone escondido, de sair sem uma joia, sem um relógio. Então, isso é importante. Então, isso nós não podemos perder. E as nossas ações de policiamento ostensivo, elas visam, muitas vezes, isso que a gente propugna. Essa questão do policiamento turístico, são 7 ou 8 milhões de pessoas por ano aqui. É muita gente, é muita gente. E nós precisamos fazer isso com os nossos recursos. Agora, com relação à proximidade de final de ano, as nossas guarnições elas acabam tendo um aporte de efetivo com base no que o comando da Brigada Militar ele acaba nos trazendo. Então, com relação ao turismo, acredito que seja isso. E com relação à comunidade local, da mesma forma. A gente tem várias operações que nós desenvolvemos com base nos anseios da comunidade para evitar algumas ocorrências em específico. E uma delas que a gente sempre pode citar, e eu reputo importante, é a perturbação do sossego. Nós somos demandados de uma forma bastante grande. E um principal ponto aqui em Canela é o fundo do campo, o Parque do Lago. É Parque do Lago? Parque do Lago. É o Parque do Lago, né? Nós temos uma reclamação muito grande das pessoas que ali estão e nós estamos desempenhando operações justamente para coibir ocorrência de perturbação do sossego alheio. Porque muitas vezes na sexta, no sábado, no domingo, acaba se estendendo até 10, 11, meia-noite, 1h da manhã. Então é algo que nos preocupa e a população pode ficar à vontade em procurar a Brigada Militar e nos repassar essas informações. Até antes de também agradecer, né, é até triste a gente ver que a Brigada Militar, muitas vezes, tendo que fazer um trabalho tão importante, tem que ir resolver perturbação de sossego, né, porque a comunidade, às vezes, tem pessoas que não sabem conviver em comunidade, né, capitão? Então, o seu respeito, né, a sua... como é que fala? O seu respeito, o seu direito vai até onde vai o direito do outro, né? Muita gente fala, porque tem a lei do barulho, a lei do silêncio, mas e aquele que trabalha de noite e precisa durante o dia dormir, né? Então, muitas vezes a comunidade não entende que tem pessoas que trabalham à noite, né? Hotéis, restaurantes, empresas. Então, a Brigada Militar, que poderia, às vezes, precisa estar fazendo daqui a pouco outras ações, está tendo que resolver um problema de perturbação de sossego. Mas eu quero... Pode falar. Importante, só aproveitando o gancho da questão da lei do silêncio, e nós temos no senso comum uma máxima, e é um dogma que vem de gerações e gerações. Eu posso escutar o meu som alto até às 10 da noite. Não existe isso. Não existe. Existem algumas regulamentações da lei municipal com relação ao horário de silêncio. Perfeito. Mas o que a gente quer deixar bem claro à comunidade é que se alguém se sentir importunado com um barulho do vizinho, um barulho no Parque do Lago, a qualquer hora pode ligar para a Brigada Militar que a providência vai ser a mesma. Então pode ser 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou seja... O meu direito acaba quando inicia o teu direito, é como o senhor falou. Então eu não posso pensar que eu tenho direito a ouvir a minha música, mas ela tem que ser num volume que não seja audível e que prejudique a tranquilidade dessa outra pessoa. Tem gente que não gosta daquele som, aquele tipo de som, né? Aquela música, enfim. Justamente. Então, cabe a nós respeitarmos, né? E aprender a conviver em sociedade. Isso, e nós estamos, desculpe pode lhe interromper, nós estamos também numa interação com a Secretaria de Trânsito, com o Ministério Público e com o Judiciário, para que nós possamos fazer ações, adotar ações, e essas ações elas precisam ser chanceladas pelo Ministério Público e pelo Judiciário também. A exemplo da perturbação do sossego alheio. Nós estamos com várias operações em andamento e existem duas formas de caracterização da perturbação do sossego. Uma delas pode ser a perturbação do sossego, sendo uma contravenção penal,
onde a pena ela é um pouco mais branda, e nós temos a lei dos crimes ambientais, que ela traz a poluição sonora também, que precisa ter uma aferição maior, com o uso de decibelímetro, e com o apoio da Polícia Ambiental, nós, organizando ações planejadas, nós estamos desenvolvendo operações para que eles façam efetivamente essa medição, e com base nessa medição, esse relatório seja encaminhado, o autor do fato seja encaminhado, Potencializa mais. É mais rigoroso, e o que acaba acontecendo de que nós possamos, ou que nós podemos, apreender todos os objetos que tiverem relação com aquele crime. Então, muitas vezes, na perturbação do sossego, que é causada através de um veículo automotor, se a pessoa não retirar o som do veículo, o veículo é apreendido. Então, essa é uma importante ação, mas ela precisa ser chancelada pelo Ministério Público e pelo Judiciário depois numa audiência. Então, essa interação aqui em Canela, ela é muito forte e ela é muito sensível por parte de todos os outros órgãos, o que acaba dando um respaldo maior para as nossas ações de policiamento ostensivo. Eu, então, quero agradecer, capitão, comandante da nossa brigada, Montini. Muito obrigado, né? É um prazer tê-lo aqui. Agradecer também a toda a Brigada Militar. A gente sabe que muitas vezes tem pessoas que não valorizam, não dão, mas na hora que precisam, quem recorrer é a Brigada Militar, né? Então, a gente sabe que os soldados, os sargentos, né, e todo o aparato da Brigada estão ali na rua para nos defender, né, para nos proteger. Estão colocando muitas vezes suas vidas em risco. Já perdemos diversos brigadianos, né, no combate ao crime. Então, parabéns ao trabalho de vocês. Eu falo que a Brigada Militar tem que ser uma vocação. Eu quase entrei para a Brigada também lá quando eu estava em Minas. Ainda bem que eu não entrei, porque eu falo, né, talvez eu não tivesse a vocação que vocês têm. Então, parabéns ao trabalho de vocês mesmo, que vocês realizam aqui em Canela e no estado inteiro. Muito obrigado, nosso vereador Felipe Caputo, também presidente da nossa casa, do nosso legislativo, pela participação. Vereador, muito obrigado. Capitão Marcelo Montini, comandante da nossa Brigada Militar, nossa centenária instituição de segurança pública, obrigado pela sua participação aqui também. Comandante. Muito obrigado pelo reconhecimento, e é tão bom nós ouvirmos esse reconhecimento. Isso acaba nos trazendo um combustível maior para que nós possamos desenvolver as nossas ações. E aqui também eu quero agradecer a todos os policiais que diuturnamente, nas 24 horas do dia, acabam trabalhando, e são eles os principais responsáveis pela segurança pública do município, para que nós possamos ter tranquilidade para ir para as nossas casas, para nós retornarmos, e também com relação aos turistas que aqui visitam. Então, muitas vezes, a gente planeja ações, mas se essas ações elas não forem desempenhadas pelos policiais que estão lá na rua efetivamente trabalhando e colocando a sua vida em risco, não vai ter o efeito necessário. E aqui nós temos um comprometimento muito grande. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os policiais e o meu reconhecimento também. Muito obrigado, comandante Montini. Obrigado, nosso vereador. Obrigado, obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo Câmara Cast. Let's go!